Antes da palestra inaugural, da aula inaugural, eu peço que vocês inclinem a fronte e teremos então uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, estamos iniciando o seminário Profecias para o Tempo do Fim. Estaremos estudando profecias bíblicas. Dá-nos, Senhor, inteligência, discernimento espiritual, para que compreendamos a Tua palavra, para que compreendamos as profecias bíblicas, para que então possamos, de uma maneira muito clara, divisar o futuro que está à nossa frente e o que nos aguarda no futuro muito próximo. Abençoe a cada um de nós, perdoe os nossos pecados, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Na aula de hoje, nós vamos apresentar qual é o objeto do nosso estudo da Bíblia Sagrada. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as profecias bíblicas e como interpretar a Bíblia, como estudar a Bíblia. Nós somos um país religioso. O brasileiro é, de um modo geral, um povo religioso. Nós somos o maior país católico do mundo em número de fiéis. Proporcionalmente falando, o maior país católico do mundo é a Polônia. A grande maioria dos poloneses são católicos. Mas em número de fiéis, o Brasil é o maior país católico do mundo. E nesse grande país, nós temos ainda cerca de 30 milhões de evangélicos. Então nós somos um país cristão. Embora vivamos num país cristão, a maioria absoluta dos professos cristãos não tem cultura bíblica, não conhecem a Bíblia. Então, o nosso objetivo nas próximas noites é apresentar justamente, as Escrituras Sagradas como base da nossa verdadeira fé, da fé cristã. Como eu disse, somos um país cristão, mas nesse país cristão, muitas pessoas se levantam pela manhã e não saem para o trabalho antes de consultar o horóscopo. Nesse país cristão, a mídia me parece que dá mais ênfase ao que teria dito Nostradamus do que o assim diz o Senhor. Então vejamos qual é o objeto do nosso estudo aqui nas próximas noites. Certo homem, lá nos Estados Unidos, ele procurando pôr à prova os astrólogos, não confundam astrologia com astronomia. A astronomia é uma ciência séria que estuda os astros. Não confundam com astrologia, que pretende ser uma ciência, mas que de científico não tem absolutamente nada. Então, um americano, lá em Nova York, tentando colocar à prova os tais astrólogos, consultou vários deles, lá na cidade de Nova York. O primeiro astrólogo fez lá o seu mapa astral e predisse que no próximo ano ele cairia num rio e morreria afogado. Então, o primeiro astrólogo que esse homem consultou fez ali o seu mapa astral e disse: olha, no próximo ano você vai cair num rio e vai morrer afogado. O segundo predisse que ele faria uma apreciável contribuição para a ciência nuclear. O terceiro predisse que ele faria um voto de celibato e entraria no seminário. O quarto astrólogo fez ali o mapa astral e predisse que aquele homem se casaria sucessivamente com 11 mulheres de diferentes nacionalidades e de diferentes cores de cabelo. O quinto astrólogo predisse que aquele homem se divorciaria 2 vezes no transcorrer da sua vida. O outro astrólogo predisse que ele seria um ator famoso. O outro astrólogo prognosticou que no dia 3 de outubro daquele ano seria o seu dia fatal. Então ele deveria morrer no dia 3 de outubro daquele ano. Veja que interessante. Cada um dos 24 astrólogos predisseram coisas diferentes. Cada um deles fizeram diferentes predições. Pior do que isso, nenhum deles acertou coisa alguma. Entenderam? Esse homem foi a 24 astrólogos.
os 24 astrólogos fizeram o seu mapa astral. Cada um deles predisse coisas diferentes. E nenhum deles acertou coisa alguma. Pelo contrário, no dia 3 de outubro daquele ano, que supostamente seria o seu dia fatal, ou seja, ele deveria morrer no dia 3 de outubro daquele ano, ele não apenas não morreu, como recebeu um cheque de restituição do imposto de renda, né, retido do seu salário. Ele não apenas não morreu, como ainda recebeu um cheque do governo pela restituição do imposto de renda retido na fonte. Vejam bem, queridos, não há nada de científico na astrologia, não há nada de científico no horóscopo. Se você tiver tempo, curiosidade, dinheiro, amanhã de manhã, vá à banca de jornais e compre todos os jornais e revistas que apresentam o horóscopo. Você vai ter uma grande surpresa. Cada um deles vai dizer uma coisa diferente. Mais do que isso, nós somos pessoas inteligentes, somos pessoas racionais. Vejam bem, vamos arredondar a população mundial para 6 bilhões de pessoas. Na verdade, são quase 7 bilhões. Mas vamos arredondar para menos. Vamos imaginar que hoje haja no planeta 6 bilhões de pessoas. Em números redondos, nós teríamos então pelo menos 500 milhões de pessoas para cada signo. Mas são 12 signos, 500 milhões de pessoas para cada signo, 6 bilhões no total. Então vejam, eu nasci no dia 8 de maio. Segundo o zodíaco, eu sou do signo de Touro. Há pelo menos outras 500 milhões de pessoas do mesmo signo. Vocês acham que as mesmas 500 milhões de pessoas tiveram o mesmo dia que eu tive hoje? É lógico isso. Quantas morreram hoje? Quantas sofreram acidentes? Quantas estão internadas? Quantas se casaram? Quantas se divorciaram? Então é totalmente irracional imaginar que todas as pessoas do mesmo signo têm exatamente o mesmo dia ou o mesmo destino. Não há nada de inteligente ou de racional no horóscopo. Essa revista americana, These Times, não é uma revista religiosa, mas por curiosidade, a revista fez uma pesquisa ao final do ano. Todo final do ano aparecem aí os videntes, os cartomantes, os quiromantes, prevendo como será o ano seguinte, não é assim? E a mídia dá muito espaço para essas pessoas. O que é que vocês preveem para o ano seguinte? Mas normalmente, nós não paramos para conferir o resultado. As tais predições, se cumpriram ou não. Então essa revista americana, These Times, eles fizeram então um levantamento. Pegaram 250 predições específicas. Então pegaram 250 profecias preditas para o ano seguinte. Esperaram 12 meses se passar, não é? E ao final do ano, chegaram à seguinte conclusão: das 250 predições feitas no ano anterior, menos de 3%, ou seja, mais ou menos 6%, se cumpriram mais ou menos, se cumpriram razoavelmente. E a maioria absoluta, 97%, ou seja, 244, erraram completamente. Então, de 250 predições específicas, 244 erraram completamente. E meia dúzia acertaram mais ou menos. E é interessante que há algumas predições que são gerais. Essas predições, normalmente eles acertam, como eu também acerto. Querem um exemplo? O pior é que há pessoas por aí que fazem esse tipo de predição nas próprias igrejas. Querem um exemplo? Um pouco de silêncio para me concentrar aqui. Eu posso ver que há pessoas aqui hoje à noite com problema de coluna. Há alguém aqui hoje à noite com dor nas costas, com problema na coluna? Levante a mão assim para eu ver. Vejam só que há um profeta aqui hoje. Eu posso ver que há pessoas aqui hoje à noite com problemas financeiros. Eu não sei se há alguém aqui essa noite com alguma dificuldade financeira. Pode levantar a mão, já estou levantando a minha aqui. Há pessoas aqui hoje à noite que durante a semana brigaram com o marido ou com a esposa. Não levanta a mão não.
para não dar bandeira aqui. Mas acertei ou errei, irmãos? É claro que acertei. Então há algumas predições desse tipo que todo mundo acerta. Vou ser um pouco mais específico agora. Ainda esse ano, haverá um grande acidente aéreo em alguma parte do mundo. Não vou dizer o local, nem o dia, nem a hora, para não causar pânico. Mas vai cair um avião em algum lugar do mundo ainda esse ano. Mais uma predição. Uma atriz da Globo vai engravidar esse ano. Agora vou ser bem específico. Roberto Carlos, cuidado com a saúde. Todo ano dão esse recado para o Roberto Carlos. Pode ver, todo final do ano. Roberto Carlos, rei, cuidado com a saúde. Já é um homem de uma certa idade, sofreu um acidente quando jovem, já tem a saúde debilitada, mas todo ano a mesma coisa. Roberto Carlos, cuidado com a saúde, mas isso vale para todo mundo. Então há muitas predições gerais, queridos. Agora, predições específicas, segundo essa revista, a maioria erra completamente. Há um indivíduo muito conhecido, chamado Michel de Notre Dame, mais conhecido como Nostradamus. Nostradamus nasceu em 1503. Era um judeu francês, que foi conselheiro de 3 reis, por influência de Catarina de Médici, que era a esposa de um rei e mãe dos outros 2, por influência de Catarina de Médici, a rainha, Nostradamus foi o conselheiro de pelo menos 3 reis. Era um médico, alquimista, e ele escreveu as centúrias num francês bem arcaico. E alguns entendem que nessas centúrias há ali profecias, previsões para o futuro. E há muitas pessoas, mesmo no Brasil, que é um país cristão, que dão mais atenção para o que teria dito Nostradamus, não é? E deixam de lado o assim diz o Senhor, as profecias bíblicas. Veja que interessante. Há alguns anos atrás, eu dirigia uma programação semelhante a essa, no litoral sul de São Paulo. Fiquei praticamente o ano inteiro trabalhando em Praia Grande, Peruíbe, Mongaguá, Guarujá. Trabalhei o ano inteirinho ali, dirigindo séries de conferências. E foi o ano da Copa do Mundo. E justamente em meados de 2002, apareceu na internet e na mídia em geral, uma profecia atribuída a Nostradamus. A profecia era mais ou menos a seguinte, não vou dizer exatamente as mesmas palavras, mas a ideia era a seguinte: no ano de 2002, os 2 irmãos separados por guerras, agora se uniriam. O ouro, que foi muito desvalorizado, agora seria valorizado. E um povo que sofreu muito agora estaria feliz. E esse mesmo povo do rei negro, que outrora foi humilhado, agora seria exaltado. Ora, qual era a interpretação dada, pelo menos no Brasil, em relação à profecia de Nostradamus? A interpretação era o seguinte: bom, os 2 irmãos que brigaram e se separaram através de várias guerras, eram os coreanos e os japoneses, que agora estariam unidos por ocasião da Copa do Mundo em 2002. O ouro desvalorizado agora seria o quê? Valorizado. O ouro então simbolizaria a camisa da seleção brasileira. O povo que foi entristecido agora seria exaltado. Como o Brasil foi humilhado pela França na final de 98, agora seria exaltado. E o povo do rei negro Pelé, né, agora seria então que exaltado, e o ouro teria o seu real valor. Bom, conclusão. Nostradamus predisse que o Brasil seria campeão do mundo em 2002. Você pode até dizer agora: pastor, parece que ele acertou então, porque o Brasil realmente foi campeão do mundo em 2002. Mas vejam, antes da final da Copa do Mundo, como eu disse, eu dirigia essa série de conferências, e saindo do litoral sul de São Paulo, em direção à minha casa, eu morava na época no bairro do Tatuapé, zona leste de São Paulo, eu me lembro que eu estava com o rádio ligado, numa emissora ali da Baixada Santista, e havia então um debate ali ao vivo, um debate em relação às profecias de Nostradamus. E entre vários assuntos, eles estavam discutindo essa profecia atribuída a Nostradamus, dizendo que o Brasil então seria campeão em 2002. E eles davam oportunidade para as pessoas ligarem
e fazendo perguntas, ou ao vivo, ou através de e-mails, não é? Eu peguei o meu celular, você não deve fazer isso, que é perigoso, não é? Estar dirigindo e falando ao celular, mas eu subindo a serra, até achei que não ia conseguir a ligação. Por sorte, ou por Deus, eu disquei ali e consegui. Uma jovenzinha me atendeu e disse: olha, o senhor quer fazer uma pergunta? Quero. Então espere um pouquinho que eu vou colocar o senhor ao vivo. Abaixe só um pouco o volume do rádio do seu automóvel aí, para não dar microfonia. Abaixei o volume, estacionei o carro no acostamento, esperei talvez um minuto e meio, e me colocaram ao vivo. Aí, ali o âncora do programa disse: quem fala? É Roberto Mota. O senhor tem alguma pergunta? Tenho. Qual é a pergunta? Eu disse: olha, eu estou ouvindo o programa, estou curioso, não é? Acho até interessante essa questão das profecias de Nostradamus. Mas eu tenho uma questão para as pessoas que estão aí ao vivo no programa, que estão defendendo Nostradamus como profeta. Eu pergunto: como é que Nostradamus poderia ter predito que o Brasil seria campeão do mundo em 2002, se ele predisse que o mundo ia acabar em 2000? Não havia uma profecia de Nostradamus que o mundo ia acabar em 2000? Ora, se o mundo ia acabar em 2000, como é que o Brasil poderia ser campeão do mundo em 2002? O fato é que o brasileiro e o ser humano, de modo geral, tem memória curta. E nós continuamos discutindo, não é, a respeito de um profeta, que de profeta tem coisa alguma. O mundo não ia acabar em 2002? Estamos em 2009. Mas vejam a ignorância. Estamos discutindo uma pseudo-profecia e uma aplicação totalmente esdrúxula, né? Dizendo que o Brasil seria campeão em 2002. Foi uma tremenda coincidência, mas não tinha absolutamente nada a ver com a profecia, porque o mesmo profeta disse que o mundo ia acabar em 2000. Queridos, o objeto do nosso estudo são as profecias bíblicas. Essas profecias se cumprem. Eu vou ler 2 textos bíblicos agora, que apresentam a Bíblia como sendo a palavra de Deus e mostrando como os profetas de Deus foram inspirados e como essas profecias com certeza vão se cumprir. O profeta Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo. Isaías, no capítulo 46, os versículos 9 e 10. Vejam o que diz o Senhor Deus: eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus diz: eu sou Deus, eu sou o Senhor, e não há outro semelhante a mim. Só eu, diz o Senhor, posso prever o que vai acontecer no futuro. O outro texto, segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo 1, os versículos 20 e 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os versículos 20 e 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura, ou seja, nenhuma profecia bíblica, provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia bíblica, não é, irmãos, foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a Bíblia diz, através do apóstolo Pedro, que as profecias bíblicas foram dadas por Deus através de homens santos, os profetas. E essas profecias então chegaram até nós. Mas nessa aula inaugural, eu quero que vocês entendam que a profecia bíblica foi dada por vontade divina. A revista These Times pegou 250 profecias de um ano para o outro e viu que 244 erraram completamente. Agora vejam só, queridos, há na Bíblia várias profecias messiânicas, ou seja, profecias do Antigo Testamento que apontavam para o Messias. Essas profecias já se cumpriram. Há, obviamente, profecias que se referem à volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que ainda são no futuro. Mas as profecias messiânicas cumpriram-se.
na vida e no ministério do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu não tenho tempo para apresentar todas as profecias messiânicas nessa noite. Vou mostrar apenas algumas. Vejam como a Bíblia é fantástica, queridos. Vejam só. O profeta Miqueias, não vou ler os textos agora, você anote. Então vejam. O profeta Miqueias, que você pode conferir no livro do profeta Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, ele predisse séculos antes que o Messias nasceria em Belém. Ora, todo cristão na face da terra sabe que Jesus nasceu onde, irmãos? Em Belém. Você pode conferir em Lucas, o capítulo 2, os versículos 4 a 7. Séculos antes do Messias nascer, o profeta Miqueias, instruído por Deus, predisse que o Messias nasceria em Belém. O profeta Zacarias, você pode conferir em Zacarias 11, versículo 12, predisse séculos antes que o Messias seria traído por 30 moedas de prata. Pergunto, por quantas moedas de prata Judas vendeu o Messias? 30, não foram 29, não foram 31, foram exatamente 30 moedas de prata. Você pode conferir em Mateus 26, os versículos 14 e 15. Então vejam, queridos, as profecias bíblicas se cumprem nos mínimos detalhes. Uma outra profecia, o Salmo 22, 16, predisse séculos antes que o Messias seria crucificado. Como foi que o Senhor Jesus morreu, queridos? Morreu crucificado. Todo mundo sabe, mas pode conferir em Lucas 23, 33. Uma outra profecia messiânica, Salmo 22, 18. A profecia diz que lançariam sortes para ver quem ficaria com as suas vestes. Isso ocorreu literalmente ou não? Sim ou não? É claro que sim. Você pode conferir em Lucas 23, o versículo 34. O Salmo 16, o versículo 10, predisse séculos antes que o Messias ressuscitaria. Ocorreu isso de fato ou não? Sim. Ao terceiro dia o Messias ressuscitou. Mateus 28, versículo 6. Vejam, queridos. Vai cair um avião o ano que vem. Compare com a profecia bíblica. O Messias vai nascer em Belém. Vai ser crucificado. Ao terceiro dia vai ressuscitar. Vai ser traído ou vendido por 30 moedas de prata. O Messias vai nascer de uma mulher virgem. Cumpriu-se ou não? Veja que são profecias extraordinárias, queridos. E todas as 330 profecias messiânicas se cumpriram nos mínimos detalhes. Repito, todas as 330 predições messiânicas, escritas, obviamente, no Antigo Testamento, todas elas se cumpriram nos mínimos detalhes. O profeta Isaías, por exemplo, 7 séculos antes do Messias nascer, praticamente escreveu toda a vida do Messias. Alguns até chamam o livro do profeta Isaías de o Evangelho segundo Isaías. 700 anos antes, queridos. Então vejam, isso me dá a certeza absoluta de que há um poder extraordinário por trás da palavra de Deus. É o poder do próprio Deus. As profecias bíblicas se cumprem nos mínimos detalhes. Nesse seminário, nós vamos estudar algumas profecias bíblicas, especialmente Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Apocalipse 12, Apocalipse 13, Apocalipse 14. Vamos, Mateus, no capítulo 24, veremos algumas profecias cujo cumprimento ainda está no futuro. Mas qual a minha segurança nessa noite, irmãos? Se essas profecias em relação ao Messias se cumpriram, eu posso entender que todas as outras profecias também vão se cumprir. Então a Bíblia tem autoridade divina, para prever o futuro. E nós veremos nas profecias bíblicas o que vai acontecer com esse planeta no futuro muito próximo.
Há muitas pessoas que leem a Bíblia e não compreendem o assim diz o Senhor. Há algumas regrinhas para interpretarmos a Bíblia. Essas regras não foram criadas pelo pastor Roberto Mota, também não foram criadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os estudiosos da Bíblia, de várias denominações, eles estabeleceram alguns critérios lógicos para entendermos a palavra do Senhor. São algumas regras de interpretação que servem para o estudo da Bíblia de um modo geral e, consequentemente, para o estudo das profecias. São 5 regrinhas básicas para interpretarmos a Bíblia e as profecias bíblicas. Qual é a primeira regra? Eu preciso estudar o versículo bíblico ou o texto bíblico dentro do seu contexto. Um texto fora do contexto é um pretexto. Eu não sei se você já foi vítima da seguinte situação. Vejam só. Você diz alguma coisa. Você, na conversa com alguém, você fica ali meia hora conversando. Depois de meia hora de conversa, você se despede. E durante a conversa, você mencionou algum amigo seu. E falou algumas coisas a respeito de alguma situação. A pessoa ouviu e foi falar para o seu amigo. E disse, olha, fulano de tal falou isso, isso, isso. Aí a pessoa te liga brava. Ô meu irmão, você falou isso a meu respeito? Eu falei sim. Só que foi no seguinte contexto. Antes eu falei isso, isso e isso. E depois eu disse isso, isso e isso. Não sei se já aconteceu com você. De alguém tirar uma frase que você disse do contexto e jogar a frase no ar. E aí apresenta assim uma ideia totalmente distorcida. Aconteceu isso com você ou não? Muitos cometem o mesmo erro em relação à palavra de Deus. Pegam uma frase bíblica, tiram do contexto e aplicam de maneira completamente errada. Então eu preciso entender qual é o contexto literário do versículo bíblico. Qual é o contexto histórico? Para quem foi escrito? Quais eram as circunstâncias da época? Com que objetivo foi escrito? Para entender bem o texto bíblico, eu deveria ler os versículos anteriores, os versículos posteriores. Muitas vezes, para entender o versículo bíblico, eu deveria ler todo o capítulo. Às vezes, devo ler todo o livro, para conseguir entender o texto dentro do seu contexto. Então, a primeira regrinha é essa: eu preciso estudar o texto bíblico dentro do seu contexto. Segundo, o melhor intérprete da Bíblia, ou seja, quem explica melhor a Bíblia é a própria Bíblia. Hoje você vai a uma livraria evangélica, ou qualquer livraria secular mesmo, e vai à seção de livros religiosos. Há hoje uma infinidade de livros que tratam sobre profecias bíblicas. Há muitos autores, muitos escritores, que escreveram a respeito das profecias, especialmente profecias do Apocalipse. Só que cada autor usou o seu próprio critério para interpretar as profecias bíblicas. Quando na verdade, queridos, o melhor intérprete da Bíblia é a própria Bíblia. A Bíblia se autoexplica. Os símbolos bíblicos, por exemplo, eles são interpretados pela própria Bíblia. Então você não precisa do pastor Mota, do pastor de uma outra igreja, do padre ou do bispo para que te expliquem a Bíblia. A Bíblia se auto-explica. O melhor intérprete da Bíblia é a Bíblia. É por isso que eu insisto, cada um de nós deveríamos gastar tempo estudando assim diz o Senhor. Você ora a Deus e pede a Deus discernimento dado pela pessoa do Espírito Santo. E com esse discernimento, você abre a Bíblia e estuda. E vou dizer uma coisa: se você gastar tempo estudando a Bíblia, você vai ficar surpreso, porque você vai descobrir que muitas coisas ensinadas no mundo cristão não tem nada a ver com a Bíblia. Há muitas coisas ensinadas por aí, dentro das igrejas cristãs, que não tem base nenhuma na Bíblia Sagrada. Agora, se a Bíblia é a única regra de fé e prática do cristão, então eu preciso
gastar tempo estudando a Bíblia. A Bíblia é o seu melhor intérprete. A Bíblia se auto-interpreta. Terceiro ponto. Ao ler a Bíblia, eu preciso entender se a linguagem ali é literal ou é figurada. Linguagem literal é aquela que você lê e entende exatamente como está escrito. A linguagem simbólica, obviamente, tem que ser entendida de forma figurada. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Daniel 7, os versículos 2 e 3, e Apocalipse 21, o versículo 1. Em Daniel 7, o versículo 2, e nós vamos estudar aqui Daniel 7, capítulo inteiro, mas só para vocês entenderem essa questão de linguagem simbólica e literal. Eu leio Daniel 7, versículo 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então vejam, quando você estuda profecias bíblicas, a maioria esmagadora das profecias estão em linguagem simbólica, especialmente as profecias de Daniel e Apocalipse. Então, esses símbolos, eles têm que ser interpretados pela própria Bíblia. Obviamente, em Daniel capítulo 7, Daniel viu 4 animais terríveis, diferentes uns dos outros, subindo do mar grande, em meio a muitos ventos. Nós vamos explicar em uma aula Daniel capítulo 7, você não pode perder, é uma aula extraordinária, que aponta para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para a cena do juízo e para o estabelecimento do seu reino que jamais será fim. Mas notem, em profecia bíblica, eu vou pegar apenas um símbolo de Daniel capítulo 7. Em profecia bíblica, quando a linguagem é simbólica, a palavra mar simboliza povos, nações, tribos e línguas. Já em Apocalipse 21, versículo 1, também aparece a palavra mar, e é uma profecia, só que a linguagem ali é literal, porque na verdade haverá um novo céu e uma nova terra. A linguagem do Apocalipse 21, versículo 1, é uma linguagem o quê? Literal. Então vejam, a maioria esmagadora dos versículos bíblicos você entende de forma literal. As profecias bíblicas, especialmente Daniel e Apocalipse, usam linguagem simbólica. Mas mesmo em Daniel e Apocalipse, há uma grande parte dos versículos bíblicos que são que linguagem literal. Estou dando exemplo, Apocalipse 21, versículo 1, é uma profecia, mas que usa a linguagem literal. Mateus 24, por exemplo, nós vamos estudar aqui, versículo por versículo. Em Mateus 24, a linguagem é literal. É uma linguagem profética, é a grande profecia do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, mas a linguagem é literal. Quarto ponto, a profecia bíblica, ela pode ser condicional ou incondicional. Eu coloquei 2 exemplos aqui. Muitas vezes, em concursos bíblicos, há a seguinte pergunta: qual é a primeira profecia bíblica? E todo mundo responde o quê? Gênesis 3,15. E a bem da verdade, muitas pessoas ganharam o concurso bíblico respondendo errado. Porque a primeira profecia bíblica não é Gênesis 3,15. A primeira profecia bíblica é Gênesis 2,17. O que diz Gênesis 2,17? O Senhor Deus disse para Adão e Eva: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Essa é a primeira profecia bíblica. Gênesis 2,17. Gênesis 2,17. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres certamente morrerás.
é a primeira profecia bíblica e a primeira profecia condicional. O que é uma profecia condicional, irmãos? Depende da resposta do homem. Por exemplo, o Senhor Deus diz: eis que eu coloco diante de vocês o caminho da vida e o caminho da morte. Então Deus já prediz antecipadamente: olha, esse caminho vai para a vida, esse caminho vai para a morte. O Senhor Deus já antevê qual é o final do caminho, mas Ele nos dá o livre-arbítrio, e nós podemos escolher então qual o caminho que nós vamos seguir. Algumas profecias bíblicas são condicionais. Então vejam, se Adão e Eva comessem do fruto, morreriam. Se não comessem, viveriam para todo o sempre. É uma profecia condicional. Se não comer, vive. Se comer, morre. Depende o que da resposta humana. A primeira profecia bíblica incondicional é então Gênesis 3, o versículo 15. É a primeira profecia messiânica. É a segunda profecia bíblica, é a primeira profecia messiânica e a primeira profecia incondicional. Quando o Senhor Deus, já no jardim do Éden, promete um Salvador, promete um Messias. A profecia é: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Uma frase dita para a serpente. Então Satanás, a profecia se cumpriu, não é? Satanás feriu a Jesus no calcanhar, quando Jesus morreu na cruz do Calvário. Mas ele pisou na cabeça da serpente, não é? Fazendo o que, queridos? Encarnando, morrendo na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitando. Então algumas profecias são condicionais, mas a maioria delas são profecias incondicionais. Por exemplo, 2.500 versículos bíblicos dizem que o Senhor Jesus voltará a esse planeta. Nós somos adventistas, e adventista significa aquele que aguarda a volta de Cristo, o advento de Cristo. Nós somos adventistas, porque mais de 2.500 versículos bíblicos fazem alusão direta ou indireta a esse fato. Então, quer você queira, quer você não queira, quer o pastor Morten seja preparado ou não, um dia Jesus vai voltar a esse planeta. São profecias incondicionais. Quinta e última regra de interpretação: algumas profecias bíblicas têm dupla aplicação. E o exemplo clássico é Mateus 24, que eu disse que nós vamos estudar em uma aula aqui, praticamente todos os versículos. Em Mateus 24 há uma profecia, só que essa profecia tem uma dupla aplicação. A primeira aplicação é para a destruição de Jerusalém, que se deu no ano 70. A segunda aplicação, mais ampla e mais importante, se refere à volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a esse planeta. Então algumas profecias têm dupla aplicação. Uma aplicação para os dias em que ela foi escrita, e uma aplicação mais ampla para um futuro mais longínquo. Uma aplicação para o futuro próximo e uma aplicação para o futuro mais longínquo. O exemplo clássico é Mateus, o capítulo 24. Vejam bem, queridos. Eu creio que a Bíblia é a palavra do Senhor. Agora vamos imaginar, por hipótese, um dia eu disse isso numa igreja, e à saída uma senhora, até bem fortuna, estava me esperando para brigar comigo. Então entendam o que eu vou dizer. Vamos imaginar, por hipótese, faz de conta, que eu pudesse provar que a Bíblia é um livro falso. Não posso, pelo contrário. Aliás, queridos, as profecias bíblicas me dão segurança de que a Bíblia é a palavra do Senhor. Porque vejam, 330 profecias messiânicas, todas se cumpriram nos mínimos detalhes. Isso me dá segurança que a Bíblia é a palavra do Senhor. Mas faz de conta, se eu pudesse provar que a Bíblia é um livro falso, o que é que você como cristão faria? Ah, pastor, eu não acreditaria. Mas vejam só, a ideia é, faz de conta, se eu pudesse provar que a Bíblia é um livro falso, o que é que você faria? Ah, pastor, eu desanimaria na fé,
eu deixaria de ser cristão, eu iria para o bar encher a cara. Queridos, se alguém me provasse que a Bíblia é um livro falso, coisa que é impossível, a história a cada dia comprova as veracidades bíblicas, e a verdadeira ciência diariamente comprova as verdades bíblicas. Mas se alguém pudesse, por hipótese, me provar que a Bíblia é um livro falso, eu continuaria sendo cristão. Mas você então é muito ignorante. A troco do quê? Você continuaria sendo cristão se alguém pudesse provar que a Bíblia é um livro falso? Eu continuaria sendo cristão pelo simples motivo, queridos. Por um simples motivo, vejam só. Todos nós precisamos de uma ideologia, de uma razão para viver, de uma filosofia de vida. Um cantor chamado Cazuza, nunca fui fã do Cazuza, mas muitos brasileiros foram e são fãs do Cazuza. O Cazuza, me parece que em uma das músicas, se não me engano o título, o nome da música é Ideologia, não tenho certeza. Em determinado momento da música ele dizia o seguinte: ideologia, eu quero uma para viver. Todo ser humano precisa de uma filosofia de vida, de uma ideologia de vida, de uma razão para viver. Parece que ele procurou, e acabou morrendo de AIDS, né? Não de AIDS, ninguém morre de AIDS, né? Morreu em consequência, né, da debilidade física causada pelo HIV. O pessoal morre pelas consequências, não é, do HIV, não é o HIV que mata, né? O HIV destrói o sistema imunológico, a pessoa acaba morrendo normalmente de pneumonia dupla, não é? O fato é que o Cazuza morreu, vítima do HIV. Procurou uma ideologia e parece que não conseguiu nenhuma. Pelo menos nenhuma que trouxesse segurança, paz e alegria. Queridos, esse livro aqui me ensina a ser honesto nos negócios. Esse livro me ensina a ter uma alimentação melhor. Esse livro me ensina a ser um bom pai, a ser um bom esposo, a amar o meu próximo, fazer o bem, perdoar as pessoas que me cercam, tratar bem a todos, socorrer os aflitos, os pobres, os necessitados. Então, queridos, esse livro aqui traz uma filosofia de vida maravilhosa. Então, mesmo que me provasse que a Bíblia é um livro falso, eu continuaria sendo cristão, porque é uma filosofia de vida maravilhosa. É melhor ser cristão, é melhor viver como cristão. Só que, além de tudo, queridos, a Bíblia é a palavra de Deus. Que além de uma vida melhor hoje, porque eu creio que cristianismo, que religião cristã, é para nos trazer uma vida melhor hoje, mas acima de tudo a vida eterna. O assim diz o Senhor. Precisamos gastar tempo estudando a Bíblia. Vou encerrar dizendo o seguinte: há muitos anos atrás, um casal de missionários saiu da América e foi trabalhar na Índia. E um homem pastor, a sua esposa missionária, dedicaram uma grande parte da vida pregando o evangelho na Índia. E iam pregando de aldeia em aldeia. Chegaram em determinada aldeia e começaram a apresentar a palavra de Deus. Uma jovenzinha de 15 ou 16 anos, por nome Indira, aceitou a Jesus como Salvador e Senhor. E essa menininha era cega. A esposa do pastor, muito querida, ela conseguiu uma Bíblia em braille. Você sabe que o braille é o alfabeto dos cegos, não é? Ela conseguiu uma Bíblia em braille, ensinou a menina a ler e ler em braille. Vejam a dedicação da esposa desse pastor. Foram meses ensinando a menininha a ler numa Bíblia em braille. Ela foi a única pessoa da aldeia que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor e foi batizada. O casal de missionários então saiu daquela aldeia e foi pregar em várias outras aldeias. Diz que eu sou aquela menina como cristã ali. Os homens trabalhavam no campo, as mulheres trabalhavam na própria aldeia com artesanato. E a Indira trabalhava com artesanato. Só que todas as noites, eles se assentavam ao redor da fogueira. E como obviamente não tinha televisão, não tinha internet, a diversão
das pessoas da aldeia era ouvir, não é? Era ouvir a Indira ler o quê? As histórias bíblicas. Ela pegava aquela Bíblia grande, em braille, passava ali os dedos, não é? E você sabe que os cegos têm um tato muito sensível. Ela passava os dedos ali e ia então, né, falando o que estava escrito na Bíblia. Só que, como eu disse, a Indira trabalhava com artesanato. Ali com bambu, com junco. E esse trabalho diário, com o tempo, foi fazendo que a ponta dos seus dedos fosse perdendo a sensibilidade. A pele foi ficando mais espessa, mais grossa. Aí um dia estava toda a aldeia reunida, a Indira abriu a Bíblia, passou a mão ali e não sentiu nada. Havia perdido a sensibilidade na ponta dos dedos. Então ela pegou uma pedra e lixou a ponta dos dedos, para tirar aquela pele um pouco mais grossa. Passou ali, né, os dedos e sentiu então, não é, ali, não é, as letras em braille. E então leu o que estava escrito. Então, o que ela fazia? Todas as noites, antes de ler a Bíblia, pegava uma pedra e lixava ali a ponta dos dedos. Mas vocês sabem que a pele que nasce depois sempre vem o que? Mais resistente, mais grossa. Então aquela prática constante de, né, lixar a ponta dos dedos, lixar, a pele foi criando uma certa resistência. Um dia, a aldeia reunida, a Indira pegou ali a Bíblia, passou os dedos, não sentiu nada. Pegou a pedra, lixou um pouquinho, passou, não sentiu nada. Lixou de novo, não sentiu nada. Lixou de novo e cortou a ponta dos dedos. Os dedos ficaram ensanguentados. E toda a aldeia ali sem saber o que falar, sem saber o que fazer. A Indira começou a chorar. Pegou a Bíblia, colocou a Bíblia assim no peito, chorando, Senhor Deus, eu amo tanto a Tua palavra. Abriu a Bíblia, disse, Senhor, eu amo tanto a Tua palavra, e agora eu não posso ler mais. Perdi a sensibilidade na ponta dos dedos, não posso mais ler. Eu amo tanto a Tua palavra, disse isso e beijou a Bíblia. Ao beijar a Bíblia, ela sentiu o que nos lábios? As letras. Os lábios são uma das partes mais sensíveis do corpo, não é? Ela passou ali os lábios e sentiu as letras. Vejam o que ela começou a fazer, uma jovem de 16 anos. Ela passava os lábios sobre a Bíblia e dizia o que estava escrito. Passava os lábios ali e dizia o que estava escrito. Quando o casal de missionários correu por várias aldeias e muitos meses depois voltou àquela aldeia, toda a aldeia havia abraçado a Jesus como Salvador e Senhor. Todas as pessoas da aldeia foram batizadas pelo esforço de uma jovenzinha cega que amava a palavra do Senhor. Queridos, nós vivemos num país onde há liberdade religiosa. Nós temos a palavra de Deus. Pastor, eu não tenho. Todo mundo que não tem Bíblia, eu vou dar uma de presente, de graça. Então, é um país sem liberdade religiosa. Você tem acesso fácil à palavra de Deus. Vamos gastar tempo, queridos. Vamos estudar o assim diz o Senhor. Ah, pastor, mas a Bíblia é um livro muito longo, muito cansativo. Não, não é. Isso é um folclore, não é? A Bíblia é o livro mais longo já escrito. Não é, não. Se você gastar 15 minutos por dia lendo a Bíblia, durante o ano, você lê a Bíblia inteirinha. Ah, pastor, mas eu tenho a leitura eu sou um pouco duro na leitura. Um pouco pesada, eu não tenho muita escolaridade, pastor. Então tudo bem, gaste meia hora, gaste uma hora, seja o que for, mas gaste tempo estudando a Bíblia. Vai ser uma grande descoberta para você. Vai te trazer paz, vai te trazer perdão, vai te trazer conforto, vai te trazer orientação e mais do que isso, vai te apresentar o caminho que leva rumo à vida eterna. Há alguns costumes interessantes. Há pessoas que deixam aquelas Bíblias grandes abertas, já viram assim, não é? Em cima do piano, ou em cima de uma estante, ou, não é? ou em cima do criado mudo, é até bonito, mas usam a Bíblia como um tipo de amuleto. Entenda uma coisa, queridos, a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia aberta ali em cima de um piano, de uma estante, é um costume interessante, até bonito, eu não sou contra o costume, mas entendam, não espanta nem mau espírito, não acontece nada. A Bíblia também, na estante, não tem poder nenhum. A Bíblia na gaveta não tem poder nenhum. Aliás, existe até um hino pentecostal, que eu não vou cantar, porque eu não sei cantar. Mas um hino pentecostal bem antigo, mas bem antigo mesmo.
Eu não vou cantar, mas o refrão é o seguinte: o crente que guarda a Bíblia na gaveta vai para o inferno bater papo com o capeta. Então, era mais ou menos assim a música, né? Que eu não vou cantar aqui. Então, não há nenhuma autoridade na Bíblia, queridos, se você deixar a Bíblia fechada ou aberta como um amuleto, ou como enfeite. A Bíblia só vai exercer poder sobre a sua vida quando você abrir e ler. E a nossa proposta é que cada um de nós gastemos tempo estudando a palavra do Senhor. O apelo que eu faço para todos aqueles que nos ouvem pela Novo Tempo, todos que nos assistem via internet, e todos que estão aqui nessa noite, na Igreja Adventista do Sétimo Dia de Mirassol, interior de São Paulo, vamos gastar tempo estudando a palavra de Deus. Quantos querem tomar essa decisão? Quero ver as mãos aqui, levante as mãos. Os que querem gastar algum tempo durante o dia estudando a Bíblia. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar, encerrando a palestra dessa noite. Oremos. Amado Pai Celestial, nessa noite, nós iniciamos o estudo sobre as profecias bíblicas. Estudamos a respeito de 5 passos para compreendermos as profecias e a Bíblia como um todo. Entendemos também nessa noite que o horóscopo, que as profecias de Nostradamus ou qualquer outro tipo de profecia não tem nenhum valor. As únicas profecias que se cumprem são as profecias bíblicas, porque há um Deus, que é a única pessoa no universo, que pode prever tudo o que vai acontecer no futuro. E esse Deus revelou o futuro para os seus servos, os profetas. Nós queremos gastar tempo, Senhor, estudando a Bíblia. Queremos gastar tempo para entendermos quais são as profecias bíblicas, qual é a vontade do Senhor para a nossa vida, qual é o teu calendário, o que vai acontecer no futuro muito próximo, e quais são os passos necessários que cada um de nós devemos dar, para encontrarmos o caminho que leva em direção à vida eterna, a Canaã celestial. Abençoe a cada um de nós, abençoe a cada pessoa que está aqui essa noite, cada ouvinte da Rádio Novo Tempo, cada pessoa que nos assiste nesse momento pela internet, que haja paz em cada lar representado, que haja muito amor, e acima de tudo, nós rogamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, e nos tomes em teus braços de amor, porque sem ti nós nada somos, sem ti nós não podemos viver. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.